Meus queridos, uma excelente tarde, final de tarde, agora às 17h33 do dia 9 de agosto de 2023, mais um semanário de oração por nosso canal Saber a Fé e também pelo Facebook. Um abraço querido a todos, nossa oração por todos. Acabamos de fazer aqui, como nós temos feito ao longo do tempo, desde domingo à noite. Estamos orando desde domingo pela manhã por nosso querido irmão Roberto e sua esposa Tassiana, que Deus os abençoe e os guarde, principalmente o irmão Roberto, que esteve com picos de pressão, que o Senhor o ajude, que ele siga todas as recomendações dos médicos, se acalme, se tranquilize e restabeleça a sua saúde. Deus assim o abençoe com muita saúde e paz. O mesmo para Aldo, Osana, a irmã Érica, o irmão Valdeci. A irmã Érica passou por uma cirurgia, não é? Que Deus a abençoe por um procedimento cirúrgico, que Deus a abençoe, que ela fique em paz, tranquila, saúde, não é? Plenamente recuperada. O mesmo para Aldo, que também passou por um procedimento muito sério. Que Deus esteja com ele, com o meu cunhado, não só agora, mas saúde total e plena, absoluta para a vida dele. O mesmo para a nossa querida irmã Marluce, pela qual intercedemos e continuamos a interceder. O mesmo para todos aqueles que têm chegado às comunicações, às notícias, e nós estamos realmente apostos dentro das nossas capacidades, daquilo que podemos fazer. Nós temos nos colocado em favor dos queridos irmãos. Uma saudação também para a Adriana. Não tenho tido notícias suas, mas eu acredito que você está bem, então continuamos orando por você, Adriana. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a família de Deus, que são todos os crentes espalhados, crentes em Jesus, crentes no e pelo Evangelho em Cristo Jesus, que receberam as boas novas, as boas notícias do Evangelho. E hoje o assunto é o Evangelho. O assunto hoje são as boas novas do Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Evangelho quer dizer boas novas. E como são essas boas novas? Como verdadeiramente o Evangelho é transmitido às pessoas? Devemos transmitir, levar adiante as boas novas até aos confins da terra. Como nós devemos o fazer? No que consiste o Evangelho? Bom, a palavra do Senhor nos explica de forma muito simples o que vem a ser o Evangelho. Interessante, ela não diz, não conceitua o Evangelho no Novo Testamento, onde o Evangelho é pregado de uma forma muito clara, e essas boas notícias que o Senhor Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário por todos aqueles que nele hão de crer. E nós devemos divulgar essas boas notícias, mas não é interessante que é no Antigo Testamento que nós temos a maior elucidação do que vem a ser o Evangelho. Repito, no Novo Testamento nós temos a pregação total, completa, né, em sua plenitude, das boas novas a todos os povos. Só que no Antigo Testamento nós temos o fundamento, o conceito de fato, e nós encontramos isso no livro do profeta Isaías, que eu mesmo tenho costume de, quando prego, né, quem é da igreja sabe, chamar Isaías de o Evangelho no Antigo Testamento, ou Quinto Evangelho, ou a profecia total e perfeita do Evangelho, como nós a encontramos na Santa Palavra do Senhor. Mas temos do capítulo 40, no livro do profeta Isaías, até o capítulo 66, uma clara explicação do que vem a ser o Evangelho. Só que nós não vamos ler, né, esses 26 capítulos
do livro do profeta Isaías, isso demoraria muito. Vamos ler duas passagens que deixam muito claro o que vem a ser o Evangelho. A primeira passagem está em Isaías capítulo 40, versículo 9. O Senhor nos diz, e é bom ler o versículo 8 primeiro, né? Que vai nos ajudar a conceituar melhor o que vem a ser o Evangelho. No versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então o Evangelho é algo eterno. A palavra do Senhor é eterna e, consequentemente, o Evangelho, parte da palavra do Senhor, parte muito importante, é eterno. E até o Apocalipse o chama de um Evangelho eterno para pregar, né? Que os anjos saíram a pregar. Nós já falamos sobre isso outro dia. Se você estiver interessado em mais detalhes, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Versículo 9 diz assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Está aqui o conceito. Está aqui o Evangelho. Repetindo, tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Isaías 40, versículo 9. E diz mais o texto: sobe a um monte alto, diz mais, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não, diz o texto, diz assim, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, o Deus das boas novas, o Deus do Evangelho. E no que consiste, você já viu, né, que o Evangelho está no Antigo Testamento, que o Evangelho é eterno, como diz o Apocalipse, nós devemos pregar esse Evangelho eterno. Vimos que esse Evangelho são as boas novas do Deus, do Evangelho, mas no que consiste o Evangelho? Você adianta algumas páginas, em Isaías capítulo 61, o próprio Senhor Jesus identificou-se com essa passagem, foi a passagem que ele leu, e essa passagem que ele leu diz a seguinte, ele leu lá no seu ministério, que é registrado no Novo Testamento, e vocês vão lembrar do momento que ele assim o fez. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele e o ungiu para anunciar, pregar as boas novas, o Evangelho. Está lembrando, né? Agora continue a ler comigo. Mas pregar as boas novas a quem? Diz o texto: aos, né, quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, o Evangelho cura, né? Aos quebrantados, a proclamar a libertação, diz o texto, aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Coisa tremenda. Muitos espiritualizam, né? Dando um significado aqui de pessoas que estão presas, de pessoas que estão em situação terrível, economicamente falando. Pessoas assim são libertas pelo Evangelho, mas o cativeiro é do pecado, o cativeiro é da perdição, o cativeiro é essa situação tremenda que todo aquele que não conhece o Evangelho está, seja ele um nobre rei ou o mais pobre dos homens, mais humilde dos homens. Continua a palavra do Senhor, depois de dizer a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que é o dia do Senhor, o retorno do Cristo a este mundo, mas diz mais o texto, a consolar, né, todos os que choram. O Evangelho é isso. O Evangelho é consolo, o Evangelho é ajuste de contas de Deus com o mundo mau, o Evangelho é o ano aceitável,
do Senhor. O Evangelho é liberdade, é libertação. O Evangelho é, meus queridos, cura, né, os quebrantados de coração. E o Evangelho é, em síntese, boas novas. Tudo isso é o Evangelho, uma boa notícia, uma notícia boa, uma notícia maravilhosa. E eu tenho, né, nessa mensagem uma notícia boa para você, que é o Evangelho. Para todos aqueles que se dispuserem a ouvir essa humilde mensagem. Nós vamos agora para o Novo Testamento, uma vez que já sabemos a origem da palavra, a origem do conceito, Evangelion, Evangelho. Evangelho são boas novas de que Deus se preocupa conosco, boas novas de que Deus deu sua vida por nós, a vida do seu único Filho, Deus o Filho, as boas novas do Santo Evangelho. Essas boas novas, essa boa notícia. E só por isso já nós deveríamos, né, ficar em uma alegria só. Aí quando você abre a carta aos Romanos, que mudou a vida de muita gente, né? De Agostinho a Lutero, de Lutero a todos nós, quem não foi impactado com a carta aos Romanos? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nos diz assim, capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, diz o texto, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho, versículo 17, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio, diz o texto, ao fim, é pela fé. E ele arremata nos dizendo como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto, quanto mais você lê, mais claro ele fica, mais saboroso ele fica. Se no contexto do livro de Isaías, aí é que tem força, mas nós queremos focalizar hoje no sentido de poder. O Evangelho são boas novas, que com poder, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No nosso idioma, poder pode ser substantivo, essência, com poder pode ser verbo. Você pode ou não fazer alguma coisa, é o sentido de verbo. Mas o sentido aqui é substantivo. É essência de Deus, esse poder de Deus, de nos dar essa boa nova, essa boa notícia, de que tudo aquilo que vimos, que acabamos de observar, de ver no texto de Isaías, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar, diz o texto, os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, diz o texto, todos os que choram. Se alguém chorou por causa do Evangelho, fez de alegria por ter recebido a boa notícia que o Senhor Jesus carregou sobre ele a absoluta totalidade de todos os nossos pecados carregados em Jesus. Por suas pisaduras nós fomos sarados, por suas pisaduras nós fomos curados, por sua obra, como diz Isaías 53, ele tomou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, né? Tudo quanto nós devíamos a Deus, toda a dívida foi paga. Uma dívida que não poderia ser paga de outra forma, a não ser com o Filho de Deus entregando de livre e espontânea vontade a sua vida para morrer em nosso lugar. Na cruz do Calvário morre a nossa morte morre na morte de Cristo, a morte da morte na morte de Cristo, como tão bem escreveu John Owen, um grande homem de Deus do passado, mas a mensagem é presente. A nossa morte acontece na morte de Cristo.
A nossa morte é morta. A nossa morte é morta na morte de Cristo e a nossa vida em sua ressurreição. Na ressurreição do Senhor, nós temos a vida. Então, na morte, nossa morte morre, na morte de Jesus, e na ressurreição de Jesus começa a nossa vida. E toda a nossa esperança, e toda a nossa alegria, e toda a nossa felicidade está na vida do Senhor. Em sua morte, a morte da nossa morte, e em sua vida, a nossa vida, a viva esperança, a razão de ser dessas boas novas que é completa. Enquanto ela nos diz, ela tem um aspecto negativo. Todos os nossos pecados foram crucificados em Jesus e a nossa morte morreu em Jesus, foi morta na morte do Cristo. A nossa vida, o aspecto positivo, a nossa vida está em Cristo, na vida de Jesus, na sua ressurreição, está garantida a nossa vida e, portanto, nossa ressurreição. O que você acha disso? Aí nós ficamos pensando, hoje à tarde eu pensei muito, eu até fiquei triste, pensando no quanto o Evangelho, na verdade, no quanto o Evangelho é distorcido. Em minha biblioteca eu tenho alguns livros aqui que eu queria mostrar para vocês, que podem ajudar vocês a entender, porque eu fiquei triste pensando sobre isso. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é O Caos das Seitas, do Van Balen, onde ele mostra ministro reformado, no Brasil publicado pela Igreja Batista Regular, mas ele é um ministro reformado. Era, né, que ele falece em 1968, então já faz um bom tempo que ele faleceu, 54, quase 55 anos, se eu não me engano, no mês de setembro, que ele faleceu, mas ele deixou esse legado, que é essa obra, que não existem edições novas, nem em inglês, nem tampouco em português. Em português, se eu não me engano, ele teve 4 edições. Aí você pergunta, a quarta edição é essa aqui, de 1979, e esse livro é muito importante porque ele mostra o caos, a confusão que as seitas têm feito em torno das boas novas do Evangelho, da morte, da nossa morte, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Todo tipo de gente assim perturbada e complicada. Tem uma lista aqui, né, de distorcedores do Evangelho. Vou botar mais de perto para ver se você consegue ver. Se estiver conseguindo ver, não vamos citar ninguém, mas você pode dar uma olhadinha. Enquanto eu vou falando, você vai lendo. Todas essas seitas, de alguma forma, ou de muitas formas, distorcem o Evangelho. Distorcem aquilo que nós estamos falando. O próprio termo evangélico, a própria forma das pessoas verem o Evangelho e o anunciarem, hoje em dia é truncada, é uma forma assim confusa, e que essa confusão não tem outra razão a não ser a razão de ser uma confusão baseada na ignorância. Há muitos bons livros de história da igreja, esse aqui é o mais acessível a qualquer um. Tem uma nova edição dele pela Vida Nova, O Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. Há muitos outros desse autor aqui, há muitos outros edições Vida Nova, há uma edição nova da edição Vida Nova desse livro, que já é um clássico aqui no Brasil. E você vai poder ter um conhecimento, há muita coisa boa, como do Gonzales, a história da igreja do Justo Gonzales, a história do pensamento cristão aqui, ó, essa coleção da Casa Editora Presbiteriana. Há muita coisa boa, há um da Haste também, né? A associação, perdão, a Associação de Seminários Teológicos Evangélicos. Há muita coisa boa à disposição de todos. Eu tenho esse também, eu procurei para mostrar e não achei.
E há muitas obras sobre história da igreja, história da doutrina cristã, do Berkoff. Tem muita coisa boa que você pode ler e adquirir uma formação básica do que seja a história do cristianismo. Por que eu estou enfatizando isso? É simples. Pessoas que compraram a Bíblia ontem, não sabem nem que versão é, simplesmente alugam uma garagem, lotam de cadeiras e abrem uma igreja. E já começam a dizer que por uma revelação, porque Deus falou com elas, elas agora têm um evangelho para pregar, uma coisa para... Eles são evangélicos e estão pregando o evangelho. Bom, todas as críticas podem ser tecidas contra essa situação que não tem mais cura. Em minha humilde opinião, isso vai piorar e piorar bem muito e a cada dia vai ser pior e não adianta brigar com isso, perder o tempo. Então, portanto, eu não vou tecer críticas à listinha aqui. É diferente dessas seitas, são seitas também, mas são num número tão grande que se o filho de Balaam, ele fosse escrever um livro desse sobre todas as seitas que existem hoje em dia, seitazinhas de garagem, que se ele fosse fazer um negócio desse, duvido muito que todas as bibliotecas do Brasil aguentassem o tamanho dessa obra, que essa obra, eu acho que ele não ia conseguir avaliar uma por uma. Então a confusão hoje é bem maior do que em 1968, quando Van Balen deixou esse mundo. O mundo de lá para cá teve pioras substanciais. O Brasil, onde essas coisas não fazem no restante do mundo, não fizeram tanto sucesso, no Brasil fazem um sucesso estrondoso. E o sucesso das seitas e das pequenas igrejas, grandes negócios, aqui no Brasil fazem muito sucesso. Tudo que é complicado parece que faz sucesso aqui, porque existe um pendor, uma inclinação mística no brasileiro e parece que o brasileiro leva esse pendor, essa inclinação até as últimas, né, consequências. Enquanto que não há, ao mesmo tempo, uma condição de combater essas coisas, há, ao mesmo tempo, uma condição de instruir quem não quer participar disso. Então, você não quer ter uma pequena igreja, um grande negócio. Você não quer participar de uma seita. Você não quer uma má notícia para a sua vida espiritual. Você quer uma boa nova, você quer o evangelho. Então, vamos passar para vocês meios de que você possa ter uma experiência com o verdadeiro evangelho. Então, você pode procurar uma igreja presbiteriana, principalmente se for uma igreja presbiteriana do Brasil, próxima à sua casa. Você pode procurar, se for longe da sua casa, se você quiser procurar uma igreja que tem tal substância, você indica aqui, em primeiríssimo lugar, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode procurar também uma igreja batista, que seja firme na palavra, uma igreja metodista, idem, uma igreja luterana, também, uma igreja episcopal, também, uma igreja congregacional, da União, principalmente, ou outras congregacionais, todas elas que, se forem firmes à palavra do Senhor, você procura observar o grau de firmeza. Agora você diz assim: e como, pastor, eu vou saber que a igreja é firme na palavra? É simples. Você precisa de uma boa iniciação doutrinária. Esse livro, eu acredito, não existe mais. Talvez você encontre em um sebo, encontre em uma loja de livros usados. Esse foi meu primeiro livro de doutrina. Antes, eu acredito que eu já tinha 1 ano de convertido. Ó, que letra horrível quando eu registrei aqui, o dia que eu comprei esse livro. Eu comprei esse livro no dia 10 de julho de 1985. Faz tempo. Eu tinha 1 ano na igreja presbiteriana, 1 ano e alguns meses, e eu queria entender melhor minha fé cristã, protestante, presbiteriana. E o reverendo Américo
Justiniano Ribeiro, Justiniano Ribeiro, que não sei a situação dele nos dias de hoje, vou procurar saber para não estar aqui, né? Mas um grande homem de Deus escreveu esse livro. Ele foi ampliado depois, eu não consegui comprar o livro ampliado à 5ª edição, se eu não me engano. Mas isso aqui é a 3ª edição, então a 4ª edição não consegui adquirir e esgotou. Mas é só um exemplo de que, se você é interessado em saber se uma igreja é firme ou não, você pode, por um bom manual de doutrina, de iniciação à doutrina, Luiz Berkoff, Teologia Sistemática, do R.C. Sproul, existem muitos bons manuais. E aí, se você quiser, além desse, aqui atrás tem muita coisa boa, mas já num nível mais elevado, Bavinck, John Frame e outros aqui, Wayne Grudem, eu já fiz propaganda dele aqui porque é muito útil, mas para quem já está em um nível mais avançado. Você está começando, então um manual mais simples de iniciação à doutrina vai te ajudar a olhar e ver e contemplar se o lugar que você está indo, frequentando, é de fato uma igreja fiel à palavra de Deus. Uma pedra de toque é aquilo que, essa frase do C.S. Lewis, na contracapa desse livro aqui sobre teísmo aberto, que é de autoria, quer dizer, os editores, né, John Piper e outros, e você vê nessa frase aqui, deixa eu ver se coloco ela bem aqui para você ver. Essa frase é uma frase muito importante, que quer dizer o seguinte: todo aquele que realmente crê em Deus acredita que Ele sabe o que você e eu vamos fazer amanhã. Do C.S. Lewis, que não era calviniano, não era calvinista, mas acreditava certo naquilo que nós calvinianos cremos. Todo aquele que realmente crê em Deus acredita que Ele sabe o que você e eu vamos fazer amanhã. Então, não existe isso na Bíblia de um teísmo aberto, de o Deus que não sabe. Deus está mais perdido no universo do que as suas criaturas. Então, se você chegar em uma igreja, mesmo séria e histórica, e o pastor estiver pregando, alguém que estiver pregando, anunciar que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, você dá meia volta e procura uma igreja que nega isso, que prega a verdade, que Deus sabe o que nós vamos fazer amanhã. Não importa se ela seja calviniana, calvinista ou arminiana, mas que as pessoas lá creiam, de preferência calviniana. Mas mesmo que seja uma igreja arminiana, procura saber se as pessoas lá acreditam que Deus sabe o que eu e você nós vamos fazer amanhã. Isso é uma pedra de toque de um lugar que eu possa estudar a Bíblia com os queridos irmãos, ter comunhão com eles e viver a alegria do Evangelho. Agora, voltando para o texto, sem nunca termos saído dele, o que você diria de um evangelho misturado com outra coisa? Lembram que Isaías diz ser o evangelho? O que o Senhor Jesus leu, que ele estava fazendo, ele veio para fazer, foi nos trazer ele o próprio evangelho. Como diz o Piper, o John Piper, Deus é o evangelho, um livro maravilhoso. Olha o que ele diz aqui, a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, diz o texto, aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, diz o texto, todos os que choram. Tirando a vingança de Deus contra o mal, não é contra nós, que se estivermos no Evangelho, não tem nada que seja para afligir. E mesmo o dia da vingança do Senhor não é para nos afligir, é para nos consolar.
que não vai ficar barato nada disso que todo mal vem fazendo nesse mundo, mal angélico ou mal humano, não vai ficar barato. Deus vai resolver tudo isso. Agora, todo o restante é pessoal e intransferível a todo aquele que recebe, por obra de Deus, como nós já estudamos em todas as outras semanas, esse santo evangelho em sua vida, em seu coração. E notem bem o que diz Romanos: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É substância, é substantivo, é essência. É um evangelho substantivo. E você deve procurar uma igreja que pregue esse evangelho substantivo, que é verbo enquanto ação de te salvar, mas que é essência em poder para te salvar. E que vem de Deus, não vem de você. Então, outra igreja também que você não deve frequentar é aquela que disser que você tem poder para se salvar. Essa descarte. A igreja que pode realmente ser uma igreja sã, com sã doutrina, com ensinamento correto, é aquela que disser a você: olha, Deus pode te salvar. E que lê a palavra e diz: olhai para mim, Deus dizendo, e sede salvos, todos os moradores da terra. Essa igreja é a igreja correta. Olhar para Deus, em Deus e por Deus, ser consciente do evangelho, o receber por poder de Deus, e no poder de Deus ser salvo no evangelho. Agora eu pergunto a você: que evangelho falso que existe muito por aí, por exemplo? Você tem que estar no evangelho e guardar o sábado. É um evangelho falso. Se você não guardar, se eu beber um pouco de água, o sábado, você não vai ao céu. Essa mesma seita que está aqui, no Caos das Seitas, como você já viu, né? Ela anuncia que não tem inferno. Não tem um lugar de tormento para aqueles que não estiverem no evangelho, que já é uma coisa assim, bem anticristã. Não tenhamos nenhuma simpatia pelo inferno, mas o inferno é exigência das obras da escuridão, de tudo quanto o homem faz de ruim. O inferno foi feito para os homens, mas é uma exigência da realidade, do amor de Deus e doutrina bíblica. Das 18 vezes que ele é mencionado, 11 o Senhor Jesus aqui o menciona. Então, a igreja que impõe coisas ou tira coisas da revelação também não é uma igreja evangélica. Igreja evangélica é aquela que proclama as insondáveis riquezas de Cristo e com fidelidade, sem distorcer, sem acrescentar e sem tirar nada do evangelho. Mas que boa notícia é essa se você tem que guardar um sábado? Que boa notícia é essa que você vai ter que fazer boas obras para ser salvo? Não, porque o evangelho nos diz que nossas boas obras são fruto dele. Porque estamos no evangelho, nós fazemos boas obras. Somos bons, não porque queremos ser salvos, mas porque aquele que é salvo pelo evangelho, aquele que é salvo, que recebeu as boas novas, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e da vida e do coração do pecador, aquela pessoa agora faz o que é bom, não porque ele queira ser salvo com seu esforço pessoal. Vimos semana passada a vocação, né? Não vem de obras. Não, o chamamento de Deus não tem nada a ver com obras, mas com a eterna eleição. E cada evangélico deve ser consciente de que foi escolhido desde antes da fundação do mundo para o evangelho. Imagine você também. As lágrimas e lágrimas, o choro e mais choro de alguém que diz crer no evangelho, mas não tem segurança alguma, nenhuma mesmo, de que estará com Jesus no dia final. Porque cometeu uma bobagem, mesmo que séria, um pecado, mesmo que horrendo,
se arrependeu, mas não consegue agora, nesse instante, ter paz em seu coração. Pastor, estou atormentado. Sou atormentado porque o que eu fiz, pastor, foi muito sério. Sim, de uma bobagem é uma coisa muito séria. Existe sim pecadinho, pecadão, a gente não acredita nisso, mas a revelação nos diz que sim. Há pecados que nós pelos quais nem podemos orar. Aí você diz assim, mas se eu cometi um pecado desse, se você está pensando, se cometeu, é porque você não cometeu. Você não cometeu esse pecado pelo qual nós não devemos orar. Você foi guardado disso, Deus te protegeu de você cometer esse pecado sem volta. Todos os pecados têm volta, e a volta de todos os pecados está na cruz do Cordeiro de Deus, que retira o pecado do mundo, e você pode ser perdoado sim, e você pode ter paz sim, e toda essa dor, esse drama que você porventura esteja passando, pode ser sim retirado da sua vida agora nesse instante. Basta que para tanto você se humilhe perante a poderosa mão de Deus, o braço que é o Evangelho. Humilhar-se perante a poderosa mão de Deus é reconhecer a eficácia do poder do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus te deu o dom da fé. Você crê, você está no Evangelho. Se você está no Evangelho, você não tem que temer o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, as pestilências desse mundo. Você não tem como temer. Aliás, ter como temer você tem, né? Mas você não tem por que ficar nesse temor. Você também não tem por que ficar nessas lágrimas. Olha o que diz Isaías. Todos os que choram, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, diz o texto, para pregar boas novas aos quebrantados. Todos os que choram. Eu já chorei muito por minha condição de pecador. E vou continuar de vez em quando, acredito eu. Todo crente um dia já teve aquele momento, né, de quebrantamento. Esse momento se repete muitas e muitas vezes na vida, não a salvação, mas o quebrantamento. Uma das coisas mais certas da vida de um crente é que Deus sempre o quebrantará. O crente sempre vai precisar retornar aos pés da cruz, não para ser salvo de novo, mas para ter a sua alegria, a alegria da sua salvação de volta. Porque quantas vezes nós pecamos? Você já parou para contar em um dia quantas vezes você transgride? Quantas vezes você erra o alvo? Em quantas vezes você se dedica à transgressão em uma das mais de 613 mandamentos e preceitos que há na palavra do Senhor, só no Antigo Testamento? Você já parou para pensar o quão você precisa dessa graça o tempo todo para poder continuar nesse caminho? O caminho que também é chamado o Evangelho, são aqueles do caminho. Qual caminho? Quando o Senhor Deus nos diz, olha, meus pensamentos, em Isaías, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos. Os pensamentos de Deus para nós são de perdão. E os caminhos de Deus para nós, os caminhos do Evangelho. E os caminhos do Evangelho nos levam à porta que é Jesus. E ao entrarmos pelo Senhor Jesus, para o reino de Deus, entramos no Evangelho, para viver nele para sempre. Você já parou para refletir que o Evangelho é seu para sempre? Você quer, agora nessa tarde, aquietar o seu coração, confiar no Evangelho, confiar no autor do Evangelho, sobretudo, e sobretudo ter paz em seu coração? Quer procurar uma igreja que pregue sistematicamente esse Evangelho a todo santo domingo, a todo instante? Você quer viver assim? Fica aqui a nossa humilde oferta.
O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz que é tudo graça e amor. E nós estamos à sua disposição, Igreja Presbiteriana do Brasil, espalhada por todo o Brasil. Aqui em Timbaúba estamos à sua disposição, Macaparana, uma pequena congregação, em Recife várias igrejas, praticamente nas cidades por aqui você vai encontrar um lugarzinho de adoração com o termo presbiteriano. Também vai encontrar batistas, metodistas, luteranas, congregacionais, vai encontrar um monte de gente boa ensinando esse evangelho. Então fica aqui a recomendação para você, se você assim quiser. Fica a recomendação também para você assistir os outros vídeos. Fica aqui também a sugestão, mais uma vez, para frequentar uma boa igreja que te ensine o evangelho. E fique aqui, e fica por fim, que foi a primeira, né? Não se envergonhe do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê no evangelho? Então hoje, com certeza, todas as suas lágrimas serão enxugadas. Mesmo que você chore depois. No Apocalipse, eu quero terminar com esse texto. No Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia começa com o Evangelho, Gênesis 3,15, depois você lê em sua casa. E a Bíblia também termina com o Evangelho. E no capítulo 21 do Apocalipse, já quase até o capítulo 21 é a revelação em si, e o capítulo 22 uma síntese dela. Então, já no finalzinho da palavra de Deus, você vai encontrar a Bíblia te dizendo assim: e lhes enxugará dos olhos, diz o texto, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, diz o texto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e tudo a partir da eternidade é só evangelho. Boas notícias. O céu é uma excelente notícia, mas fica para outro dia as boas novas dos novos céus e da nova terra. Ficamos por aqui hoje. Que Deus abençoe teu coração, do coração de Deus para o teu coração. Se firme no evangelho, se afaste do caos, se aproxime do Senhor, da sua palavra, frequente uma boa igreja, tenha muita paz em seu coração, e assim nós te abençoamos no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, no poder do Evangelho. Que Deus esteja sempre com você. É a promessa do Senhor que estará sempre conosco o tempo todo, por toda a vida, eternidade sem fim. Amém e amém. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.